Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 29 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Aproveitamos para elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Ti, amado Mestre, por mais essa oportunidade que o Senhor dá a todos nós, que nos dá, de estudarmos a obra espírita. Te rogamos sempre o amparo e a inspiração de que tanto necessitamos. E te pedimos a permissão para mais um estudo, Senhor, que assim seja. Ainda estamos no diálogo de Kardec com o cético, né? E hoje vamos ver o esquecimento do passado. Fala o cético: não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências, quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falta essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições, que disso nos provieram, esforçar-nos-emos para evitá-las. Para me servir da comparação que fizestes do homem na terra como o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe, senão não se lembrando do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova, do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências para renascer em outra sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Foi no livro está no nosso canal, Livro dos Espíritos, segunda parte, o comentário do Allan Kardec, exatamente sobre essa questão. Que se fosse para pensar desse jeito, qualquer um ia repelir a ideia da reencarnação. Mas não é assim que o Espiritismo concebe a ideia da reencarnação. Pode não ter aquela lembrança viva, mas tem a intuição, que a tia até deu o exemplo da pessoa que nunca tocou violino nessa vida e uma que tocou aos 10 anos e aos 50 retorna as lições, ela vai ter muito mais facilidade. E assim são as lembranças da reencarnação. A gente não sabe, mas traz aquela... exatamente, Carlinha. A pergunta aqui, o visitante, que na verdade isso é uma forma pedagógica do professor, né? É como se dissesse assim, olha, as pessoas pensam assim, mas a gente vai estar sempre começando, porque a gente não lembra de nada. Gente, há uma soma sim. Se nós não lembrássemos de nada, nós estaríamos ainda batendo pedra na pedra, não é isso? Então, a gente traz sim, a gente traz lembranças. A gente tem aptidões, lembra? Olha, fulano tem uma aptidão muito grande para isso ou para aquilo outro. Então, isso já são recursos que nós fomos adquirindo ao longo das encarnações. Agora, o que a gente não lembrar é assim. Eu não lembro que a Aramita foi minha inimiga, me matou no passado. Eu não lembro. Eu não lembro da cena. Mas quando eu me encontro com a Aramita, o sentimento eu não esqueci. Me dá uma coisa, né? Vai me dar uma repulsa. Vai me dar um mal-estar. Às vezes até sensação de desmaio. Porque inconscientemente está lá gravada a punhalada que ela me deu. Entende? Então, a lembrança se apaga, mas emoção, sentimento não se apaga. Da mesma forma, se a Aramita foi minha mãe, uma mãe espetacular numa encarnação anterior, nessa encarnação, encontrando a Aramita, pronto. Eu adoro sentar com ela, adoro conversar com ela, adoro abraçar ela, porque o meu sentimento ainda é de filha, entende?
Isso fica muito claro na nossa vida, no nosso cotidiano. Outro ponto que nós temos que pensar é, de repente, às vezes, um pai, ele olha para a filha e ele sente desejo. Ele se sente um homem culpado, um homem horroroso. Ele tenta fugir, mas ele olha para a filha e sente desejo. Quem é essa filha? Quem foi essa amante? Ou quem foi esse caso que ele teve no passado? Ou até mesmo, quem sabe, uma namorada, uma esposa? E nessa encarnação veio como filha. Então, olha só, e se veio como filha, porque precisa elevar esse sentimento. Que a gente observa que, apesar de estar como filha, o desejo ainda é muito grande. Então, é uma relação de sexo, é uma relação de desejo e não de amor. Então, ele olha, ele lembra que ela foi uma amante do passado? Não, mas o desejo, o sentimento está lá. E isso acontece também de mãe para com os filhos, às vezes. Irmão para com irmão. É verdade? São casos dolorosos. Mas é porque precisa, o quê? Da mesma forma que tem mãe que olha para a filha e sente uma raiva enorme. E a coitada, ao mesmo tempo, sente uma culpa enorme. Como é que ela pode sentir aquilo pela filha? Inimigas do passado. Entende? Então é isso que a gente diz. Esquece a história, o sentimento, não esquece. Esquece o que aprendeu, esquece não. Você tem toda a predisposição e aquilo que a gente chama também um dom, um talento para isso. O talento não foi algo que foi dado, já foi algo que foi conquistado, entendeu? Então é isso. Então não fala besteira. Lembrar do passado seria eu não digo nenhum espinho, porque o espinho é pouco. Seria uma trave enfiada no nosso coração. A Carla Dias está perguntando, tia, por isso que a regressão não é boa. Carla, se fosse bom, a gente já nascia lembrando. Né? Eu sempre tenho isso. Então, hoje é uma opinião pessoal minha. Mas a gente percebe que hoje ela vulgarizou essa história de regressão. Vulgarizou. Então, a gente para pensar. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que se fez uma regressão e que ela foi um soldado que matou aquelas criancinhas amando do Herodes. Mas se a gente for estudar a história, a gente percebe que isso não existiu. Porque quem comandava tudo era Roma. Você acha que o Império Romano, o governador, ia permitir aquela matança de criança? Não ia ter mais adulto. Ia ser um grupinho miado de pessoas. E se a gente for estudar a história de Krishna, a gente vai se deparar com a mesma história. Então, será que isso aí não é licença poética para falar de um rei? Então, aí a pessoa fala isso. Então, aí eu pego Kardec. Kardec diz assim, que a nossa mente, o nosso pensamento, ele é muito o quê? Fértil. A imaginação, ela é tamanha. Então, quem me garante que o que tu está fazendo lá é realmente uma regressão? Ou se isso não é a tua mente ali excitada, a bom construir as coisas? E com essa vulgarização, hoje todo mundo faz um cursinho, já está pronto para fazer, ser terapeuta. Então, tenhamos muito cuidado. Eu digo que quer saber do passado, basta você olhar as tuas tendências hoje, aonde é as tuas fragilidades, e aí você já tem uma leve noção do que você precisa trabalhar e do que você foi no passado. Obviamente que existem exceções, existem casos que são realmente terapêuticos, existem, mas vulgarizar isso por uma mera curiosidade, né? É exatamente isso. Quando a gente tem necessidade, o inconsciente, ele libera flash, ele libera uma imagem, ele libera um quadro, que faz com que a gente... agora entendi. Entendeu? E no fundo, nós sabemos. Se a gente refletir um pouquinho, a gente bem sabe aonde a gente andou errando.
Responde Kardec: de pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em sumária explicação, que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E então, o que parecia uma anomalia, contrária à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância, e por isso não farei aqui senão tocar levemente o assunto. Se em cada uma das suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Servindo-me ainda da comparação da comparação acima, com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba, quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? É até bom lembrar, né? Olha só que bonito que ele está falando aqui, olha. Embora, eu estou com outra tradução, estou com o Evandro Neuleito. Embora em cada existência um véu encubra o passado do espírito, nem por isso ele perde as suas aquisições anteriores. Apenas esquece o modo por como conquistou essas aquisições. Aí, vamos lembrar de Alcione? Ela veio de onde? Sim. Era um espírito evoluído? Sim. Era. Chegou na Terra, reencarnou. E aí, deixou de ser evoluído? Não. Continuou. São aquisições morais dela. E a gente percebeu isso aonde? Na infância. Era uma menina dócil. Lembra quando a mãe pegou o Rob? Que era da funcionária, né? Rob era bonitinho? Não. Feio. Tortinho, tadinho, né? E ela criança... Olha, ela abraçou, pegou e disse: mamãe, olha como ele é lindo, mamãe. Deixa eu cuidar dele, mamãe, deixa. Olha que menina doce, meiga, para olhar para aquele recém-nascido que tinha as suas deformidades físicas, mas ela conseguia ver uma criança linda. Quando ela conversava com o padre Damiano, nossa, ela fazia perguntas de Deus, ela adorava conversar com o padre Damiano. Então você já percebe aí na infância que se trata de um espírito evoluído. Agora avalia os cãozinhos que tu tem dentro de casa. Que aí você já tem uma ideia. Se é cãozinho, então não é espírito evoluído, é cãozinho que precisa ser evangelizado. Entendeu? Então o menino egoísta, a menina egoísta, bate, briga, quer só pra ela... reclama de tudo, é preguiçoso, é preguiçosa. Pronto, já sabe que é um espírito da terceira ordem, que é muito raro ver uma Alcione pra cá. Entendeu? Então a gente percebe que essas tendências que a criatura traz, boas ou ruins, já são conquistas do passado ou a falta das conquistas, tá bom? Entendeu, gente? Tá vendo como se esquece? Não, não esquece. Só não lembra quem foi o professor, né? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção
relativa ao aniquilamento do pensamento não tem base mais segura, porque esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar do caminho que se seguiu e do que lhe resta ainda fazer, de modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. O próprio senador Públio, né, ele logo retorna como o quê? Escravo. Poxa, escravo na história. Aí eu pergunto, ele era inteligente como escravo? Sim. Super inteligente. E eles ficavam assim, pasmos de ver como ele conhecia a história romana. Lembra? E a afinidade que ele tinha com Roma. E a afinidade que ele tinha com Roma. Era algo assim impressionante. Então, traz de outrora. A gente não vê pessoas... Eu tenho uma experiência dentro de casa. Minha irmã Estela é minha irmã mais velha. Mas a gente olhava para ela e via que ela não tinha absolutamente nada com latino. A Mary sempre foi europeia. Impressionante. Tudo. Ela achava um absurdo as pessoas atrasarem 15 minutos. Achava um absurdo o ônibus atrasar. Como que pode atrasar? Não pode. Né? Eu digo, essa criatura não é daqui não. E tanto é que ela acabou indo para a Europa e viveu 30 anos para lá, contando o tempo, as horas para voltar para o Brasil. Eu digo, sentiu falta, né? É melhor 15 minutos livre do que 15 minutos preso. E ela ainda tem essa mania. Mana, fulano marcou 8 horas. Mary, calma, relaxa. A pessoa não está dentro de casa? Tá. Então, ela tá sentada, tá lá, 15 minutos antes, 15 minutos depois, não vai fazer diferença, não. Se tem uma coisa que eu não sou neurótica com relógio, eu não sou, não, me perdoe, né? Mas quando assim, tá na rua, eu me preocupo, viu? A pessoa tá na rua, a gente fica agoniada. Mas ficar neurótica com relógio, não vou nada, não sou doida. E acho interessante, porque eu fiquei até feliz quando eu estou estudando o livro dos médios. Ele diz que uma das características dos espíritos da terceira ordem é essa neurose com o tempo. Livro dos médios. Porque tem gente que fica neurótico e chato. A pessoa não chega, pronto, vira um capitão. 5 minutos. Tá com aquela cara de cão. Pronto, fechou o mundo. Espírito da terceira ordem. Porque tu imagina você se perturbar por causa de 15 minutos. Quando eu tô em casa, né, meninas adoram ir lá em casa comer feijão com bucho, né? Que horas, tia? À noite, a hora que der, chega. O Zé Paulo gosta de hora, né, Zé Paulo? Aí, que horas, Conceição? Eu digo, amigo, 16h30. Mas fique à vontade, o horário que der, né? Porque eu tô em casa, não vou estar na rua. Então, são pessoas, assim, cada um. Mas isso não me faz sofrer. Isso não me faz sofrer, né? Então, depois desse momento, tempo, né? Lembrando também que a vida real é a vida do espírito e não a vida aqui na matéria, por isso que esse esquecimento é só aqui, lá no mundo espiritual, tudo se está registrado. Tudo está registrado. Mas mesmo assim, né, Carlinha? Tia, quando eu voltar para o mundo espiritual, eu vou lembrar de tudo? Não, senão tu vai surtar o cabeção. Você vai recordar, aí a minha filha do coração acabou de falar do caso da Dona Laura. Ela começou a ter flashes, não foi? De encarnações anteriores, ela ia ser preparada para isso. Foi no arquivo, primeiro leu. Foi no arquivo para dar uma lida, porque, gente, o nosso passado nos condena. Se a gente for levantar o véu de uma vez, a gente vai colar os platinados todinho. Vamos fazer igual a Alexandria, tocar fogo na biblioteca. Tocar fogo na biblioteca. Continua Kardec. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a ele se juntasse a lembrança do passado? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade?
Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, falo-ão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Ou seja, nada, não zera, não acaba o pensamento, está tudo num contínuo. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixas, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição, se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? Supondo que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. E isso é bem atual, né? Ninguém quer um ex-presidiário. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pode esquecer. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ele produz neles a impressão de um mau sonho. E como ainda somos seres primitivos, nossos sonhos são bem cabeludos. Melhor não lembrar. E como deixa aqui Kardec dito, né, o esquecimento do passado é inerente ao grau de adiantamento dos espíritos. Como nós somos, a grande maioria, espíritos de terceira ordem, não nos convém. E aí, como ele disse aqui, isso é uma providência divina, é um benefício da providência divina, da misericórdia de Deus para conosco, para a gente caminhar mais livremente e nos aperfeiçoarmos. Verdade, né, Aramita? Quantas vezes a gente faz coisas nessa encarnação mesmo e a gente diz, se eu pudesse esquecer, né? Se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente. Quantas, numa encarnação, imagina, né? Em outras, somando tudo, né? E como diz a tia, se quiser saber, analisa suas tendências hoje, dá uma refletida que vai saber muita coisa. E assim finalizamos nosso estudo de hoje e dessa noite. E agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizado. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.